pessoal, tudo bem? Aqui está falando o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre Ásia, mais especificamente sobre as duas Coreias, né? Principalmente sobre o conflito que as separou e algumas questões importantes sobre cada uma delas. A primeira coisa que a gente precisa entender, né, é que nós temos duas Coreias, né, que são separadas, né, estão dentro de um mesmo território, mas são separadas por um limite político, né, sendo que a Coreia do Sul é a mais populosa das duas Coreias, né, com cerca de 50 milhões de habitantes, né, tendo uma capital, um centro metropolitano ao redor de Seul que concentra aproximadamente 13 milhões de habitantes, né, enquanto outras capitais metropolitanas também têm população superior a 1 milhão. Já a Coreia do Norte, a gente precisa entender que tem metade dessa população, né, aproximadamente 25 milhões de habitantes, com um único grande centro comercial, né, um único grande centro urbano chamado Pyongyang, né, que tem aproximadamente 3 milhões e meio de habitantes, né, enquanto todas as outras cidades não chegam a 1 milhão de habitantes, ou seja, é uma população de 25 milhões de habitantes, com uma grande concentração populacional dentro e ao redor de Pyongyang, né, e extremamente separada em relação aos demais, às demais áreas, né, bastante esparsa, né. Outra coisa que a gente precisa entender em relação, né, é a sua trajetória histórica. Qual é o processo, né, de construção da Coreia como um todo, né, e posteriormente a separação entre as duas Coreias. Então a gente precisa entender que a Península Coreana, né, ela foi povoada há mais de 5 mil anos, né, por tribos que migraram da China, basicamente, né. Então essa identidade nacional dos coreanos tem como referência o reino de Goryeo, né, que dominou a região central da península a partir do século X, né, e nós temos ali algumas coisas que se assemelham muito em relação à China, como, por exemplo, a religião predominante, o budismo, né, e que mais tarde, com as invasões chinesas, né, começam a sofrer alterações com base no confucionismo, né. Então nós temos uma grande mistura religiosa ali. Então, já no século XV, os coreanos desenvolveram um alfabeto diferencial, né, fonético, diferente dos alfabetos chineses, japoneses e das outras demais regiões já mais consolidadas da região. Ou seja, começa a haver, a partir do século XV, uma separação bastante importante entre esses três grandes grupos nacionais desta região específica do Extremo Oriente. Então, esse novo alfabeto facilitou a educação popular. Em pouco tempo, grande parte da população foi alfabetizada, né, e essa proeza antecipou em vários séculos a universalização dos ensinos em outras regiões também. Nos últimos 4 séculos, a Coreia sofreu invasões japonesas, afinal de contas, o Império Japonês e o Império Chinês sempre foram mais fortes, além de ter também o componente do Império Russo, né? Então, a Coreia, como um elo mais fraco, né, uma população inferior, um desenvolvimento tecnológico inferior até o presente momento, sempre foi invadido, né, em diversos momentos por diversos povos diferentes. Então, depois dessa guerra, né, a Guerra Russo-Japonesa de 1904 e 1905, né, o país foi dominado pelo Japão, que anexou seu território em 1910. Milhares de trabalhadores coreanos foram enviados como escravos para o Japão, e isso só vai se reverter após o fim da Segunda Guerra Mundial, né, quando o Japão sofre derrotas importantes para os Estados Unidos, e aí a Coreia se torna independente, né, e a Coreia vai se dividir, vai ter o processo de guerra interna, né, que vai dividir a Coreia em duas. E a gente chega nesse processo do que foi a divisão da Coreia em duas. Então, esse conflito, né, do fim do início da Guerra Fria está associado da Guerra das Coreias está associada à Guerra Fria, né? A Coreia ela foi cortada ao meio por uma divisão entre influência soviética e americana. Então, os soviéticos ficaram com a parte norte, enquanto os americanos ficaram responsáveis pela parte sul. Então, uma linha divisória foi criada, né? Essa linha divisória chamada de Paralelo 38, né? E essa tentativa, essa linha divisória permanece até hoje, né? Então, nós temos ali, ao sul do Paralelo 38, né, a Coreia do Sul, e ao norte a Coreia, né, do Norte, chamada também de República Democrática da Coreia, governada por comunistas, enquanto a Coreia do Sul é governada sob aspectos do capitalismo. Então, essa divisão feita durante o cenário da Guerra Fria, né, sempre gerou um certo conflito entre os povos das duas Coreias. É importante lembrar que a divisão foi feita entre americanos e soviéticos, né, num acordo, né, feitos entre os dois, em que
pouco houve a participação do próprio povo coreano. Entretanto, o povo coreano, a partir do momento que se vê dividido, né, começa a ter um processo de disputa interna entre si. Então essa tensão entre os dois lados explodiu em 1950, quando as tropas norte-coreanas invadiram, né, a Coreia do Sul, né, e aí os Estados Unidos interviram, né, o conflito a favor dos sul-coreanos, e aí começou uma série de guerras constantes de avanços e retrocessos em relação ao paralelo 38, que permanece até hoje. Então, em 1950 em 56 foi criada uma tentativa entre os anos 50 e 53, essa invasão e retrocesso continuou acontecendo, e em 53 foi assinado um acordo de criar uma zona desmilitarizada, ou seja, ali ao redor do paralelo 38 não haveria armas, haveria uma zona de separação entre os dois lados. E aí, quem ficou de um lado, ficou de um lado, quem ficou do outro, ficou do outro. Famílias foram divididas, laços foram cortados, e isso é um grande problema até hoje, né? Apesar dessa geração dos anos 50 já estar, né, bastante idosa, ainda existem casos de famílias, de irmãos, né, que foram separados a partir daquele armistício, né? Irmãos que moravam de um lado, outros moravam do outro, né? Famílias inteiras foram separadas nesse processo. Nesse mapa aqui a gente consegue perceber exatamente todo o processo, né, de invasão, né, da Coreia do Norte e retrocesso, invasão e retrocesso até o que a gente chega ali no ano de 53, onde é criado ali o paralelo, né, 38, a zona desmilitarizada que permanece até hoje, né? E aí eles ficam sempre, principalmente a Coreia do Norte, demonstrando forças, né, próximo à área desmilitarizada, movendo seus exércitos por aquela região, sempre criando aquele momento de tensão que é permanente entre as duas Coreias. Então, o que é a Coreia do Norte em si, né? A Coreia do Norte, criada ali a partir daquela divisão feita durante o período da Guerra Fria, né? Os governantes norte-coreanos, né, uma família basicamente, né, criou uma sociedade das mais rígidas e fechadas do mundo, basicamente uma ditadura, né, onde a ideologia oficial defende uma autossuficiência econômica quase completa, ou seja, não precisa de ninguém, não precisa do contato com ninguém, um país extremamente fechado e que não deixa seus problemas aparecerem para os outros países para não demonstrar suas fraquezas, né? Então, basicamente, os únicos contatos que a Coreia teve ao longo desde 1953 com o mundo como um todo foram com seus parceiros comerciais, obviamente parceiros com semelhanças ideológicas, como, por exemplo, a China, que também é governada por um partido comunista, e a União Soviética, enquanto existiu, né, que também era governada por um partido comunista. Então, essa pouca diversidade de contato econômico, de comércio, né, impede o crescimento econômico e o desenvolvimento social da região. Apesar de não haver muitos dados, e os dados que existem não serem tão confiáveis, porque grande parte são dados oficiais, portanto, a visão do governo sobre como a Coreia vive, né, nós sabemos e existe um consenso mundial de que grande parte do povo coreano vive em regime de miséria, né, em situação de pouco desenvolvimento econômico, de pouco desenvolvimento social, de pouco conhecimento do que acontece no mundo como um todo. Então, esse isolamento, né, proposto como uma ideia de autossuficiência também está associado a essa questão de proteção do seu próprio território. Então, só que teve um problema muito sério que a partir dos anos 90, quando a União Soviética deixa de existir, quando a Guerra Fria acaba e a União Soviética se desfaz em diversos países, né, grande parte da ajuda econômica e alimentar que a União Soviética mandava foi interrompida. Afinal de contas, a União Soviética era o grande centro do mundo comunista até o momento. Então, ao mesmo tempo, os chineses, apesar de hoje em dia serem uma grande potência, né, estão desinteressados em apoiar evidentemente a Coreia do Norte, porque os chineses, por mais que se declarem comunistas, praticam de fato um socialismo de mercado, como a gente já viu em aulas anteriores, onde eles precisam de contatos comerciais com o Ocidente para vender e comprar grande parte do que necessitam, do que produzem. Então o que acontece é que esse apoio ao regime norte-coreano foi, ao longo dos anos 90 para cá, extremamente esvaziado, o que fez com que grande parte do povo coreano, né, entrasse numa decadência ainda maior. Então, gradativamente, essa falta de ajuda econômica, né, e de ajuda de alimentar fez com que a economia, né, norte-coreana entrasse em decadência, né, houve um fracasso de colheitas, uma sucessão de catástrofes naturais entre os anos, e o que aconteceu foi que houve uma decadência que gerou aproximadamente 220 mil mortes, ou seja por fome, por inanição, né, ou até mesmo também por catástrofes naturais ou outros processos correlatos.
Então, o que acontece desde esse processo, então, desde o fim da União Soviética, então, como a Coreia do Norte tem se comportado? Então, a Coreia do Norte tem utilizado recentemente, né, cada vez mais, principalmente com a ascensão do novo líder, né, do Kim Jong-un, né, que é esse que a gente pode ver na foto, né, tem utilizado seu projeto de desenvolvimento de energia nuclear como meio de pressionar maior ajuda do exterior. Ou seja, qual é a forma que a Coreia tem tentado encontrar de receber ajuda externa? Né? Demonstrando seu poder bélico, demonstrando ela ser uma ameaça ao mundo ocidental. Então, as autoridades da Coreia do Norte fabricam bombas nucleares, fazem testes, né, com meio de reagir às pressões e angariar acordos, demonstrando seu poder bélico, numa espécie de tentativa de demonstração de força. Então, desde 2006, né, e mais constantemente, eles vêm fazendo grandes testes de bombas atômicas para tentar demonstrar o seu poder, né, e a partir dessa tentativa de demonstração de poder, conseguir acordos, né, melhores que os beneficiem, que tragam mais recursos, mais alimentos para o seu país. Diferentemente disso, do contraste, né, econômico, político e social da Coreia do Norte, nós temos a Coreia do Sul, que ao longo das últimas décadas despontou como uma das nações mais industrializadas do planeta, com rápido crescimento. E como isso se deu? Basicamente, né, voltando àqueles processos de divisão, né, para conter a influência comunista, as autoridades americanas, norte-americanas dos Estados Unidos, estimularam a realização de uma reforma agrária, eliminou a aristocracia rural, ou seja, aquelas grandes elites, né, que poderiam controlar o poder, né, local, democratizou a propriedade no campo, ou seja, distribuiu terras. Isso daí forneceu base para uma modernização da economia, né, e um processo de planejamento estatal teve um papel decisivo. Ou seja, por mais que tenha sido feita uma intervenção de origem capitalista, de divisão de terras, né, isso não tem nada a ver com capitalismo, mas a gente pode entender que isso foi para tentar diminuir o poder das oligarquias, ou seja, evitar o confronto com o poder americano que se estabelecia ali, né? Posteriormente, essa divisão gerou economias internas, né? Ou seja, comércio interno local, né? E esse comércio interno teve um papel decisivo com o papel do Estado, ou seja, o Estado, a partir dos anos 80, teve um papel decisivo num novo cenário. E o que aconteceu? Gradativamente, né, entre os anos 80 e os anos 90, as taxas de exportação, graças a investimentos do Estado, principalmente em infraestrutura, educação e formação técnica de trabalhadores para as fábricas, fez com que a Coreia começasse a se industrializar rapidamente, a Coreia do Sul. E gradativamente ela se tornou um dos que a gente chama de tigres asiáticos, que são aqueles países que entre os anos 80 e os anos 90 cresceram num ritmo avassalador, sempre baseados numa industrialização orientada pela exportação, ou seja, produzirem produtos para vender para fora, né? Principalmente produtos associados àqueles desenvolvimentos tecnológicos fomentados pelo Estado. Então é importante lembrar que os Estados criaram polos tecnológicos, o Estado, o governo criou universidades, ensino técnico, ou seja, o desenvolvimento tecnológico foi uma das bases de sustentação dessa industrialização. E, obviamente, eles transformados em produtos são vendidos mundo afora. Então, a espinha dorsal de todo esse processo de industrialização, né, são essas chaebols, que a gente chama, que são os grandes conglomerados industriais, como a Hyundai, a Samsung, a LG, entre outras, que deram um destaque à economia coreana ao longo dos últimos anos e tem se transformado cada vez mais num destaque internacional. Então, esse apoio do Estado que investiu pesadamente em tecnologia de ponta, educação, né, essas empresas se lançaram à conquista de mercados internacionais, ou seja, se fortaleceram internamente e posteriormente foram galgando espaços internacionalmente, primeiro na Ásia como um todo e posteriormente no mundo inteiro, sendo que a Hyundai, a Samsung e a LG hoje em dia são, né, produtos e marcas que são rivais de marcas consolidadas no mundo ocidental, né, como por exemplo a Samsung batendo de frente com a Apple, né, a Hyundai batendo de frente com a Volkswagen, com outras montadoras de origem europeia ou americana, né, e a LG da mesma forma também batendo de frente com outras indústrias japonesas, que também tem um processo de industrialização anterior, né, e também europeias e americanas como um todo. Então a gente pode entender todo esse processo, né? E outra coisa importante também é que depois disso a Coreia se torna um difusor dessas práticas e aí ela começa a levar as suas indústrias para países próximos, o que a gente chama de novos tigres asiáticos, né? Que são aqueles países que vão receber as indústrias dos países dos tigres asiáticos.
Né? Por que as indústrias vão para lá? Mão de obra mais barata, matéria-prima mais barata, lembrando, né, que esses países, né, principalmente a Coreia do Sul, né, é um país pequeno, com pouca matéria-prima, né, então precisa de novas regiões, um país extremamente urbanizado, com mão de obra caríssima, então ela precisa de formas de ganhar dinheiro e aí ela vai buscar instalar suas grandes empresas em outros lugares mais baratos para serem produzidos e, obviamente, esses produtos vão ser vendidos e o lucro volta para onde? Para Seul, para Coreia do Sul e não para aqueles países onde as indústrias estão necessariamente. E outra coisa que a gente pode entender também é que recentemente, né, mundo afora, nós temos visto a cultura sul-coreana chegando com muita força, né, nos nossos meios, principalmente por causa do crescimento econômico vindo dos anos 80 e anos 90, que colocou a Coreia do Sul num patamar de não de receptora de cultura, mas de produtora de cultura, né? Ou seja, ela produz cultura, todo país produz cultura, mas nem todos os países são capazes de fazer com que a sua cultura seja vista, assimilada e seguida em outros lugares. A Coreia, devido ao seu desenvolvimento econômico e industrial, já consegue fazer isso por meio dos seus produtos tecnológicos, né? Por meio dos seus produtos, e agora a gente chega na cultura do entretenimento, ou seja, o patamar de desenvolvimento econômico da Coreia do Sul foi tão grande que nós já passamos dessa questão dos produtos em si, né, dos produtos palpáveis, aqueles que nós compramos e seguramos, para os produtos consumíveis de rápido acesso, como, por exemplo, entretenimento, cinema, como a gente pode ver uma série de filmes do cinema sul-coreano que estão ganhando prêmios mundo afora, principalmente esse recentemente, né, o filme chamado Parasita, que ganhou prêmios mundo afora, né, e mais fortemente também o entretenimento associado à música, como por exemplo os K-pops, né, das boy bands e das girl bands, e inclusive também dos cantores solos de música pop coreana, né, que se espalham mundo afora e tem feito o processo inverso, onde antigamente se consumia, né, música ocidental, hoje em dia é muito comum ver no Ocidente o consumo de música oriental, como a gente pode ver ali, né, nos topos das listas de mais tocadas, né, das rádios americanas, das rádios europeias, das rádios sul-americanas, né, sempre nós temos ali, né, constantemente um grupo coreano, um grupo também japonês, né, que produz esse tipo de entretenimento, né, ou seja, que demonstra exatamente a força econômica da Coreia através da sua produção cultural. E para finalizar, a gente chega numa ideia. A gente falou um pouquinho de Coreia do Norte, um pouquinho de Coreia do Sul, mas será possível que elas se reunifiquem? Né? Será possível que em algum momento da história esses dois países voltem a ser uma única Coreia? A cada ano que passa, fica mais difícil essa reunificação, não só por questões econômicas, né, e questões políticas associadas às práticas, né, da Coreia do Norte como um todo, mas porque também, gradativamente, ao longo desse desenvolvimento, né, profundas diferenças sociais, políticas e econômicas foram sendo ampliadas e que formam hoje em dia grandes obstáculos que têm se transformado cada vez mais em intransponíveis, ou seja, é difícil a reunificação. Por quê? Porque os sul-coreanos hoje em dia são 8 vezes mais ricos que os norte-coreanos, 2 vezes mais numerosos. Portanto, calcula-se que essa abertura irrestrita, ou seja, reunificação, provocaria um fluxo incontrolável de imigrantes do norte para o sul, né? Ou seja, não haveria recursos financeiros suficientes para transformar o norte num padrão de vida semelhante ao sul. Portanto, nós teríamos um país dividido em duas áreas, né? E esse país dividido em duas áreas ficaria extremamente desigual internamente, né? Ou seja, a reunificação se torna cada vez mais difícil, não só pelas questões políticas, mas principalmente pela forma como o desenvolvimento vem acontecendo, né? O que faz com que grande parte do povo do Sul hoje em dia já não queira mais a reunificação, né? Enquanto grande parte do povo do Norte, acredito eu, queira essa reunificação porque seria mais benéfico para eles em relações econômicas, trabalhistas, entre outras questões. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho das diferenças entre as duas Coreias, do processo que as separou e também um pouquinho da forma como a Coreia do Sul, principalmente, tem se tornado um grande propulsor de cultura através do seu desenvolvimento econômico. Bom, pessoal, um abraço e até mais.